Olá, minha musa co-criadora, seja bem-vinda ao episódio 9 da quinta temporada do Manifesting with Ali. Se você é nova por aqui, eu sou a Lê, eu sou professora e terapeuta em neurociência comportamental. E esse aqui é o nosso espaço para aprender a usar o nosso cérebro ao nosso favor para manifestar a vida que você deseja, seja dinheiro, relacionamento, amor, sucesso, enfim. Se em algum momento aqui que você estiver ouvindo o podcast, você quiser um acompanhamento mais próximo de mim, os links importantes estão todos na descrição do Clubinho, que é a minha escola de manifestação, de materialização dos sonhos. Se você quiser que eu seja sua terapeuta, ou para entrar no meu novo programa, que é o Protocolo Musa de Manifestação Acelerada, você vai encontrar tudo aqui embaixo. E, gente, hoje eu preciso da sua mente aberta, tá? Para esse podcast de hoje. E não é porque o tema seja chocante, nada disso, mas é porque ele foi muito silenciado entre nós, mulheres. Então, durante séculos, a sociedade aprendeu a controlar o corpo feminino, né? Então, a sociedade foi ensinando pra gente a desconfiar do nosso próprio desejo, a sentir culpa pelo nosso próprio prazer, a associar a nossa própria potência criativa a algo que deve ser reprimido. E quando eu falo de desejo, eu não tô falando somente de sexualidade, eu tô falando de uma força biológica muito mais profunda, que é a energia que move a criação, a expressão, a expansão e a capacidade de receber mais da vida. E hoje, então, a gente vai falar de energia sexual e manifestação e eu tô empolgada. Esse episódio, gente, não é sobre sexo em si, é mais pra gente entender, à luz da ciência e da psicologia, que a mesma energia que gera a vida dentro do corpo humano também alimenta a criatividade, a ambição, o magnetismo, a prosperidade. E mulheres foram condicionadas historicamente a cortar o contato com essa força. Então, desde cedo a gente aprendeu o quê? A sermos agradáveis, discretas, controladas, a não ocupar espaço demais, a não desejar demais, a não pedir demais. E mesmo quando a gente ousa sair desse lugar, quando a gente ousa ser livre, desejar sim mais, ocupar espaço, expressar a nossa sensualidade ou a nossa ambição, né? Rapidamente aparecem os rótulos. Então a gente é chamada de exagerada, de difícil, de egoísta, de promíscua, de interesseiras. Então a mulher, por exemplo, que expressa o desejo sexual, ela vira piranha. A mulher que fala de dinheiro é ambiciosa demais. A mulher que coloca limites vira fria. Então a mulher que ocupa espaço vira mandona. Enfim, são muitos rótulos. E assim, pouco a pouco, muitas de nós aprendemos que desejar, seja prazer, poder, prosperidade, pode trazer uma punição social. Então, o nosso corpo foi aprendendo a se conter e aprendendo a reduzir o nosso próprio brilho para a gente evitar o julgamento. Só que o problema é que o mesmo sistema interno que regula o desejo, o prazer, a expressão, também regula a criatividade, a motivação e a capacidade de receber da vida. Então, quando uma mulher aprende a suprimir o próprio desejo para se manter segura socialmente, ela não está bloqueando somente a sexualidade. Muitas vezes, essa mulher está bloqueando o dinheiro, oportunidades, visibilidade, expansão. Quando a gente fala em energia sexual, a maioria das pessoas imediatamente pensa somente no desejo físico, na atração e no ato sexual. E tudo, obviamente, faz parte desse pacote. Mas a perspectiva que eu quero trazer hoje vai além disso. A energia sexual é, na essência, energia de criação. É a mesma força que gera a vida, né? Literalmente. E se ela é poderosa o suficiente para criar um ser humano, imagina o que ela pode fazer quando direcionada de forma intencional para os nossos objetivos, para os nossos sonhos, para o que você está querendo manifestar. O Carl Jung, que é um dos maiores psicólogos da história, ele chamava essa energia de energia libidinal transformada. E ele observou ao longo das décadas de estudo que os indivíduos mais criativos, mais magnéticos e mais realizados da história
eram, em geral, pessoas que haviam aprendido a transformar essa energia em força criativa. Ele não estava falando de repressão, ele estava falando de transmutação, que é um conceito que os alquimistas antigos, usavam para descrever a transformação do chumbo em ouro. Só que aqui o chumbo, gente, é o desejo bruto e o ouro é o poder criativo refinado. Por que isso importa na manifestação? Porque, gente, manifestar não é só visualizar. É gerar uma frequência energética que é tão intensa que o desejo começa a se organizar ao seu redor. E a energia sexual, quando transmutada, talvez seja o combustível mais potente que existe para esse processo. Agora vamos sair um pouco da teoria e olhar para o que acontece dentro do nosso cérebro. Porque, gente, a neurociência tem descobertas muito interessantes sobre o que ocorre no nosso corpo durante os estados de prazer intenso, quando você está lá gozando, literalmente. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de compreender por que essa energia é tão transformadora. Então, durante o orgasmo, o lobo frontal do cérebro, que é responsável pelo pensamento lógico, pela linguagem, pelo raciocínio analítico e principalmente pelas crenças limitantes, desacelera de forma significativa. É como se a nossa mente crítica saísse de cena por alguns instantes. E é por isso que é importante a gente saber disso para manifestar, porque a maior barreira entre você e o que você quer manifestar não é falta de técnica, é a mente analítica que questiona, que duvida, que limita. É o lobo frontal dizendo assim, cara, mas isso não é possível pra mim. Ai, mas eu não mereço. Ai, mas cara, isso nunca vai acontecer. Então, no momento do clímax, essa barreira cai e você entra em um estado muito parecido com o que pessoas assim que fazem meditação profunda descrevem como uma conexão com o campo quântico, ou seja, um estado de presença pura, sem análise, sem julgamento, sem dúvida. E o Dr. Joe Dispenza, ele descreve esse estado como uma conexão com o campo unificado, sabe? A inteligência coletiva, o espaço onde tempo e identidade individual se dissolvem. E ele afirma que nesse estado a mente consegue imprimir intenções com uma intensidade que não é possível num estado de vigília, Então, em outras palavras, você pode usar esse momento, para super, na verdade, carregar uma visualização, super carregar uma visualização. Ou seja, a prática é simples e ela não exige que você esteja transando com ninguém, tá, gente? Vou deixar aqui esse parênteses. O que essa prática, realmente exige é intenção, é presença, é consciência do que está acontecendo dentro de você. Então, quando você estiver lá engajada na sua própria experiência de prazer, seja sozinha ou com um parceiro, uma parceira de confiança, é importante que seja de confiança, e começar a perceber que você está lá quase no clímax, em vez de deixar a mente vagar aleatoriamente, você direciona conscientemente o seu foco para aquilo que você deseja manifestar. Você vai escolher uma imagem clara, quase como uma pequena cena da vida que você quer viver. Pode ser um momento específico, um objetivo realizado, uma sensação de prosperidade, de liberdade, de amor ou de realização. Então, quanto mais viva for essa imagem, melhor. E a ideia não é pensar racionalmente sobre o seu desejo, tá? Mas é sentir como se aquela realidade já estivesse acontecendo, permitindo que o corpo inteiro entre em sintonia com essa emoção, enquanto o cérebro tá nesse estado de abertura e intensidade. Então, quanto mais real, mais vívida e mais sensorial for essa visualização, mais profunda vai ser a marca que ela deixa dentro de você. Então, do ponto de vista da neurociência, estados de alta intensidade emocional facilitam a consolidação de novas conexões neurais, Ou seja, quando o cérebro está imerso em prazer, em presença, em emoção elevada, ele se torna muito mais propenso a registrar aquela experiência como algo significativo. Então, nesse momento, você não está só imaginando uma realidade, você está ensinando o seu sistema nervoso a reconhecer aquele estado como possível. É como se você estivesse gravando uma nova referência emocional dentro do seu corpo.
E não é uma impressão superficial que desaparece rápido, tá? É uma marca profunda mesmo que começa a reorganizar a forma como você percebe, sente e responde ao seu mundo ao redor. Agora, um ponto importante, se você tem um parceiro que compartilha dessa visão de mundo com você, com quem você se sente segura verdadeiramente, porque algumas pessoas relatam, né, em alguns desses estudos que se são duas pessoas ali manifestando, cara, é uma presença emocional, energética, que entra ali em sintonia, sabe? Nessa intenção compartilhada, cara, é num nível muito maior de coerência, sabe? Entre emoção, foco, experiência. Mas, de novo, gente, isso só pode acontecer com alguém que você confia profundamente. Alguém com quem o seu corpo se sente relaxado, acolhido, em segurança. Porque o corpo é extremamente sensível ao sexo, né? Quando tem segurança, ele se abre. Quando tem dúvida, tensão, óbvio, ele vai se fechar. E o corpo sempre percebe antes da mente. Ele sabe quando tá em paz e quando tá em alerta. E isso me leva a um ponto que pra mim é um dos mais importantes desse episódio, gente. E que eu não vejo as pessoas discutindo com tanta seriedade. A troca de energia durante a intimidade é real, e quando eu digo energia, eu não tô falando de algo místico, abstrato não, tá? Eu tô falando de estados emocionais, hormonais e nervosos que são profundamente influenciados pelo contato humano. Então, o sexo, né, a intimidade física é uma das experiências de maior vulnerabilidade, quase que a palavra não sai, e abertura do corpo. Então, nesse momento, são dois sistemas nervosos literalmente em interação. Então, tem troca de sinal químico, de emoção, de sensação, né? Então, você tá compartilhando, você tá entrando num contato profundo com o estado interno de outra pessoa. Então eu quero que você seja honesta com você, tá? Como que você se sente depois de estar com essa pessoa que você está transando? Você sai dessa experiência se sentindo mais inteira, mais tranquila, mais conectada com você mesma? Ou você percebe que você tá sentindo um vazio, uma agitação interna, uma sensação difícil de explicar, como se algo tivesse ficado mesmo desalinhado dentro de você. Porque, gente, de novo, o corpo percebe essas coisas muito antes da sua mente conseguir racionalizar. Então, o nosso corpo responde a sinais sutis. Aí, às vezes, é ansiedade, é inquietação, é cansaço emocional, ou aquela sensação mesmo silenciosa de que algo não tá certo, né? Então, esses sinais são informações preciosíssimas para você. Então, se você percebe que determinadas interações te deixam drenadas, te fazem duvidar de você mesma, ou te afastam da sua própria estabilidade emocional, isso merece atenção. Não como julgamento, não como culpa, mas como um dado real, de realidade, que você precisa prestar atenção, tá? E porque, gente, a qualidade das conexões que você permite na sua intimidade influencia diretamente o seu estado interno. E quando a gente fala de manifestação, a gente está falando justamente disso, do estado interno a partir do qual você vive, percebe e cria a sua realidade. Então, quando o seu sistema está em coerência, né? Ou seja, ele está seguro, ele está presente, ele está alinhado, você se torna muito mais disponível para expansão. Então, quando ele está em alerta ou fragmentado, grande parte da sua energia passa a ser usada só para se proteger. Porque, no fundo, a energia em si não é o problema. Desejar não é o problema, sentir prazer não é problema. O ponto central sempre foi e continua sendo o que você faz com essa força quando ela surge dentro de você. Então, ao longo da história, diferentes tradições falavam sobre isso de formas variadas, mas todas apontam para o mesmo princípio. Aquilo que você consegue transmutar, você transforma. E para terminar esse episódio, eu quero te deixar uma imagem que, para mim, traduz muito bem essa ideia de transmutação. Quero que você pense no vapor. A mesma água que a gente usa todos os dias para cozinhar um macarrão pode, quando aquecida, quando contida, quando direcionada, mover uma locomotiva inteira. Então a substância continua sendo exatamente a mesma. O que muda é a forma como aquela energia é canalizada.
Então, a energia sexual funciona de maneira muito semelhante. Ela pode simplesmente se dissipar em alguns momentos de prazer inconsciente, e isso também faz parte da experiência humana. Não tem nada de errado com isso, tá? Por favor. No entanto, quando essa mesma energia é vivida com presença e direcionada com intenção, quando ela deixa de ser só um impulso e passa a ser transmutada em força criativa, ela se transforma em um combustível extraordinário para a sua vida, para tudo, para você aplicar em tudo na sua vida. É essa energia que sustenta visões de longo prazo, que move projetos de papel para a realidade, que constrói negócios, que aprofunda relações e que desperta coragem para viver de maneira mais autêntica. Em outras palavras, é a força que cria, né? Então, talvez uma das maiores distorções culturais que tenham existido pra gente, principalmente, é acreditar que a potência dentro da gente tinha que ser sido escondida, reprimida ou vivida com culpa. Quando uma mulher aprende a desconfiar do próprio desejo, ela acaba se afastando também de uma parte essencial da sua capacidade criativa e expansiva. Então, a verdade é que essa força não tem que ser temida, ela tem que ser usada como fonte de potência. Você não é só um corpo físico vivendo acontecimentos aleatórios, você é um ser profundamente energético, habitando um corpo físico. E dentro desse corpo existe uma das fontes de poder criativo mais intensas da experiência humana. Então essa energia não existe para ser escondida, nem para gerar vergonha, nem para ser desperdiçada. Ela existe para ser compreendida, honrada, e quando você assim escolher, né, direcionar de forma consciente para que possa se transformar em tudo aquilo que você está querendo trazer para o mundo, né? Então, eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Eu amo ler os comentários de vocês, eu amo o feedback de vocês. Já envia para aquela amiga, para prima, para mãe, para quem você sentir no seu coração que você quer enviar, porque isso ajuda muito o meu trabalho a crescer e a chegar a mais pessoas. Muito, muito, muito obrigada. Eu amo vocês e até semana que vem pro episódio 10 dessa quinta temporada.